Bom dia! Neste vídeo irei reproduzir o exercício Um dia na vida de uma solicitação de página web do livro de redes de computadores escrito por Kurose. Este exercício consiste em identificar e aplicar os vários protocolos envolvidos em um simples pedido, fazer o download de uma página web. Utilizarei o programa Wireshark para capturar o tráfego de rede e assim poder mostrar e explicar os pacotes detectados, cabeçalhos, bem como alguns campos dos protocolos usados, como DHCP, ARP e etc. Para ilustrar este trabalho, irei utilizar Bob, um estudante que conecta seu notebook ao computador Ethernet da sua escola e faz o download de uma página web. Primeiramente, vamos supor que Bob levou seu notebook para a escola e o conectou à rede. Entretanto, como é a primeira vez que o notebook do Bob é ligado à rede, ele não consegue fazer nada, pois não possui um endereço de IP. Como vocês podem ver, o endereço de IP de origem dele está como 0. Assim, a primeira ação que o Bob faz é executar o protocolo DHCP cliente para solicitar o endereço de IP de um servidor ou de servidores DHCP. O DHCP é localizado na camada de aplicação e é o protocolo utilizado em redes de computadores que permite que as máquinas obtenham o endereço de IP automaticamente. Dessa forma, o cliente, ou seja, o notebook do Bob, começa realizando uma descoberta, transmitindo mensagens de solicitação DHCP na subrede para descobrir os servidores DHCP disponível. Como está aqui, foi usado o protocolo DHCP Discover para poder realizar essa tarefa. Agora irei mostrar todos os campos do cabeçalho da solicitação DHCP. Como vocês podem ver aqui, estão todos os campos e à direita coloquei uma imagem representando os campos. Começando pelo tipo da mensagem. No caso, o tipo da mensagem está como requisição, pois estou fazendo requisição do IP da máquina. Em seguida, o tipo de endereço do hardware, que no caso é Ethernet. O tamanho do endereço do hardware, que é de 6 bytes. O hops, que normalmente tem valor 0 e geralmente é usado por agentes de retransmissão para contar o número de vezes que ele já passou a mensagem DHCP. O ID de transação, que é usado por todos os pacotes que estão presentes nessa transação. Em seguida, o número de segundos que passaram desde que o cliente começou o seu processo. Aqui embaixo são as flags. As flags servem no protocolo DHCP para informar se a próxima mensagem será enviada por broadcast ou por unicast. Abaixo dele temos o endereço de IP do cliente, que ele é preenchido usando o DHCP request. Aqui está o seu endereço de IP, no caso o endereço de IP do Bob, que no momento é 0, pois ele acabou de ligar o notebook na rede. Aqui o endereço de IP do servidor e o endereço de IP do roteador, pois até agora não tem nenhuma informação sobre o endereço de IP desses dois. O endereço de cliente MAC do computador do Bob, que é esse aqui. Abaixo dele, o endereço do hardware do cliente. Embaixo dele, o nome do servidor. Esse campo é opcional e pode ou não ser preenchido pelo cliente. E o nome do arquivo de boot, que também é opcional. E por fim, temos o campo Options. O campo Options é um campo opcional para passar parâmetros. No momento, o mais importante deles é a lista de requisição de parâmetros. No caso está sendo pedido a máscara de subrede, o nome do domínio, os roteadores disponíveis, os servidores DNS disponíveis, entre outras diversas informações. Como podemos ver, todas as informações contidas nessa mensagem são colocadas em segmentos UDP, localizados na camada de transporte. Como podemos ver no cabeçalho do segmento, temos
a porta de origem 68, que é a porta do notebook do Bob, a porta de destino 67, que é a porta do servidor DHCP, o tamanho 320, que é o tamanho do segmento, o checksum, que é uma soma de verificação feita para checar se ele não está com nenhum problema. Esse segmento DP vai ser novamente encapsulado e vai ser colocado dentro de um datagrama IP, localizado na camada de rede. Verificando novamente os campos do cabeçalho do protocolo IP, temos a versão, que é IPv4, o comprimento do cabeçalho, que é de 20 bytes, o tipo de serviço, que é usado para determinar a prioridade de cada datagrama, o comprimento do datagrama, a identificação, este campo é usado para identificar os fragmentos de um datagrama IP original, as flags, usadas para informar se o datagrama foi ou não fragmentado, o deslocamento de fragmento, que especifica o deslocamento de um fragmento, em particular em relação ao início do datagrama IP, o tempo de vida, que é o valor que identifica o tempo de vida restante do pacote, ou seja, o número de saltos restantes para ele dar, o protocolo, que informa qual é o protocolo que está encapsulado dentro do datagrama, no caso é o UDP, o checksum do cabeçalho, que tem a mesma função do checksum explicado anteriormente, o endereço de IP de origem e o endereço de IP de destino. No caso, o endereço de IP de origem está como 0 pelo fato de eu ainda não ter o endereço de IP. E o endereço de IP de destino está como 255, pois a mensagem está sendo enviada por difusão, ou seja, o IP 255 é usado normalmente quando eu quero enviar uma mensagem para que todos consigam vê-la e assim eu consigo acessar o servidor ou servidores DHCP. E por fim, as opções que não estão sendo apresentadas aqui, pois elas são raramente usadas no IPv4. Novamente, o datagrama IP contendo a mensagem de solicitação DHCP é colocado dentro de um quadro Ethernet. O protocolo Ethernet é localizado na camada de enlace. Como podemos ver aqui, temos o endereço MAC de destino, que no caso é FFF, de modo que o quadro será transmitido a todos os dispositivos conectados ao computador. O endereço MAC de origem, que é o endereço MAC do notebook do Bob. E por último, o tipo especifica o protocolo utilizado na camada de rede. No caso, foi o IP. O cabeçalho Ethernet também possui mais dois campos que não foram apresentados pelo Wireshark. No caso, o preâmbulo, que tem a principal função de sincronizar os relógios do destinatário com o transmissor, e o CRC, que é um campo de verificação de redundâncias. A maioria das interfaces Ethernet não fornece informações para o Wireshark e outros programas, por isso, tanto o preâmbulo quanto o CRC não são capturados. E finalmente, após esses vários encapsulamentos, o quadro de difusão internet contendo a solicitação DHCP é enviado pelo notebook do Bob até o computador internet. O computador transmite o quadro de entrada para todas as portas de saída, incluindo a porta conectada ao roteador. No próximo pacote, no caso DHCP oferta, o roteador recebe o quadro Ethernet com a solicitação DHCP na sua interface com o endereço MAC 9C 9726711468. E após isso, ele extrai o datagrama IP do quadro Ethernet. No datagrama IP é indicado que ele deve ser processado por protocolos de camadas mais elevadas, de modo que a carga útil do datagrama, um segmento DP, é demultiplexada, ou seja, os dados são entregues do segmento à porta correta, pela camada de transporte. Em seguida, a mensagem é extraída do segmento DP e o servidor DHCP obtém a solicitação DHCP. Como podemos ver, ocorreu um caminho inverso até a solicitação DHCP chegar até o servidor  Assim que ela chegou no DHCP, ela entrou pela camada de enlace
e foi subindo até a camada de aplicação. Quando o servidor DHCP recebeu a mensagem de descoberta, ele responde ao cliente com a mensagem de oferta. Como vocês podem ver aqui, foi enviada uma mensagem DHCP oferta e o tipo da mensagem está como reply, ou seja, é uma resposta à mensagem de descoberta feita pelo cliente DHCP, o Bob. O servidor transmite a mensagem por difusão a todos nós na subrede, com o endereço de IP de destino 255.255.255.255. Como podem haver mais de um servidor DHCP na subrede, o cliente pode escolher entre muitas ofertas. Cada mensagem de oferta do servidor contém o ID de transação da mensagem descoberta recebida, que no caso o ID de transação está aqui, o endereço de IP proposto para o notebook de Bob, que podemos encontrar aqui. O endereço de IP que ele está propondo para o notebook do Bob é 192.168.1.2 e a máscara de subrede, que pode ser encontrada aqui. No caso, a máscara é 255.255.255.0. Essa mensagem de oferta é enviada até o notebook do Bob. E ele escolhe dentre uma ou mais ofertas, no caso só houve uma, e responderá sua oferta escolhida com a mensagem de solicitação DHCP. No caso, ele cria uma mensagem DHCP request com os mesmos parâmetros da mensagem anterior, que no caso foi a discover. O diferencial dessa mensagem é que agora ela possui o identificador do servidor DHCP. No caso, ela possui o endereço de IP do servidor, para que mesmo a mensagem sendo enviada por difusão, ela possa chegar até ao servidor que ofereceu o endereço de IP para o notebook do Bob. Assim que o notebook do Bob manda a requisição aceitando a oferta do servidor e ela chega até ele, o servidor do DHCP que estava sendo executado dentro de um roteador aloca o endereço de IP do bloco CIDR com o valor de 192.168.1.0/24. Assim, o servidor DHCP designa o endereço 192.168.1.2 ao Bob. O servidor DHCP cria uma mensagem ACK DHCP, como podemos ver aqui, contendo o endereço de IP, que eu acabei de falar para vocês, assim como o endereço de IP do servidor DNS, que é esse bem aqui, servidor DNS, com o endereço de IP 192.168.1.1. O endereço de IP do roteador de borda, que é esse, o tempo de concessão desse endereço de IP, que como podemos ver aqui dura um dia. O tempo de concessão é o tempo que esse IP vai durar. É possível, mesmo passando esse valor, o IP ser renovado pela máquina, caso ela ainda queira o mesmo IP. E por fim, o valor da máscara de subrede, que é esse 255.255.255.0. A mensagem é colocada dentro de um segmento UDP, que é colocado dentro de um datagrama IP, que é colocado dentro de um quadro Ethernet. O quadro Ethernet possui o endereço MAC de origem do roteador e o endereço MAC de destino do Bob. No caso, aqui está o endereço MAC do roteador e o endereço do Bob fica bem aqui. Quando essa mensagem ACK é enviada, o computador realiza a autoaprendizagem, armazenando em uma tabela o endereço MAC de Bob, para poder encaminhar diretamente para a porta de saída que leva ao notebook dele quadros endereçados a ele. Quando o Bob recebe o ACK, seu cliente DHCP grava seu endereço de IP, o IP do servidor DNS e o endereço do roteador de borda. Com isso, o Bob agora já tem seu endereço de IP. Entretanto, um cliente DHCP pode solicitar mais informações do que o servidor enviou com o DHCP offer original. O cliente também pode solicitar dados repetidos para uma determinada aplicação. Para ele fazer isso, são criados DHCP informs. Como podemos ver aqui, foram criados dois DHCP informs e, como vemos, eles já estão com o endereço do Bob. Abaixo deles, temos as ACKs dessas solicitações. Agora, o notebook do Bob já está pronto para começar a processar a busca da página web. Agora que Bob já tem seu endereço de IP, ele digita a URL do site www.us.br em seu navegador, e com isso é iniciada uma cadeia de eventos que resultarão na exibição do site da US. O navegador de Bob começa a criar um socket TCP, que será usado para enviar uma requisição HTTP. Entretanto,
o notebook de Bob ainda não sabe o endereço de IP do www.es.br. Logo, é utilizado o protocolo DNS para descobrir esse endereço de IP. O DNS é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico. Ele costuma ser usado por outras entidades da camada de aplicação, como o HTTP, para traduzir nomes de hospedeiros fornecidos por usuários para endereços IP. O sistema operacional do notebook do Bob cria então uma mensagem de consulta DNS com o endereço www.es.br no campo de pergunta da mensagem DNS. Como vocês podem ver aqui, foi feita a mensagem de consulta com o endereço www.es.br no campo de pergunta. Essa mensagem é colocada dentro de um segmento DP com porta de destino 53. Como vocês podem ver, a porta 53, essa é a porta do servidor DNS. O segmento DP é colocado dentro de um datagrama IP com o endereço de origem do notebook do Bob. Aqui está o endereço do notebook do Bob e o endereço de destino como sendo o endereço de IP do servidor DNS, que foi recebido pelo ACK do DHCP. O notebook de Bob coloca então o datagrama IP em um quadro Ethernet. Esse quadro Ethernet será enviado ao roteador de borda. Entretanto, mesmo conhecendo o endereço de IP do roteador de borda, fornecido pelo DHCP, ele não sabe o endereço MAC do mesmo. Para obter esse endereço MAC, o notebook utiliza o protocolo ARP. O protocolo ARP é um protocolo usado para encontrar o endereço da camada de enlace, como o endereço MAC, por exemplo, a partir do endereço da camada de rede, como o endereço de IP. Assim, o notebook do Bob criou uma mensagem de consulta ARP com o endereço de IP do roteador. Aqui está a mensagem ARP com o endereço de destino sendo o endereço do roteador. Ele coloca essa mensagem dentro de um quadro Ethernet e envia ele por broadcast. Foi colocado no quadro Ethernet e enviado por broadcast. Ou seja, ele está com o endereço MAC de destino igual a FFFFF. Esse quadro Ethernet é enviado a todos os dispositivos, incluindo o roteador de borda. Além desses dados, o cabeçalho ARP também possui o campo do tipo de hardware, que no caso é Ethernet, o tipo do protocolo de redes, no caso IP, o comprimento do endereço do hardware e do protocolo, o código de operação, no caso ele é 1, isso significa que está sendo feita uma requisição, e o endereço MAC e IP de origem e o endereço MAC e IP de destino. O roteador de borda recebe a mensagem de consulta ARP e então prepara sua mensagem de resposta informando o seu endereço MAC. Aqui está o endereço MAC do roteador de borda. Ele coloca essa mensagem em um quadro Ethernet com o endereço MAC do Bob como destino e a envia. O notebook do Bob recebe o quadro Ethernet com a mensagem de resposta ARP e extrai o endereço MAC do roteador de borda. Voltando à consulta do DNS, o notebook coloca o recém-adquirido endereço MAC do roteador de borda na mensagem do quadro Ethernet e o envia. Foi colocado agora o endereço MAC do roteador de borda na mensagem e agora ela está pronta para ser enviada. Antes de passar para o próximo passo, irei explicar o cabeçalho do protocolo DNS. O primeiro campo contém o ID da transação das mensagens DNS. Em seguida, o campo flag, que identifica se a mensagem é de consulta ou resposta. A partir desse campo, se ela está como 0, quer dizer que ela é uma consulta. Se está com o valor 1, é uma resposta. Também existe o campo para dizer se a mensagem foi truncada, se o servidor deve realizar uma consulta recursiva, entre outras funções. O próximo campo é o número de perguntas. Em seguida, o número de respostas, o número de registros com autoridade e o número de registros adicionais. Abaixo deles temos as informações contidas nesses 4 campos. No caso dessa captura, temos apenas a pergunta do endereço de IP do www.es.br. Agora, irei explicar o processo de envio dessa mensagem DNS, utilizando um applet do site de apoio do Kuroz. Vamos iniciar ele para vocês verem. Primeiramente, a mensagem é enviada do servidor local até o roteador de borda. O roteador de borda recebe o quadro
extrai o datagrama IP que contém a consulta DNS. O roteador procura o endereço de IP destino desse datagrama e determina, a partir de sua tabela de repasse, que ele deve ser enviado ao roteador da sua extremidade esquerda, esse roteador aqui. Esse é um roteador intermediário até chegar ao roteador DNS. O datagrama IP é colocado em um quadro de uma camada de enlace, que conecta o roteador de borda com o roteador à sua esquerda e envia o quadro. Esse roteador intermediário recebe o quadro e extrai o datagrama IP. Examina o endereço IP de destino do datagrama e determina a interface de saída pela qual enviará o datagrama ao servidor DNS. Ele verificou o endereço de IP e enviou o datagrama pela saída que leva ao servidor DNS, que é esse verde. Por fim, o datagrama IP contendo a consulta chega ao servidor DNS. Agora que a mensagem chegou ao servidor DNS, ele extrai essa mensagem de consulta e procura o nome www.s.br em sua base de dados e encontra o registro que contém o endereço IP para o mesmo. O servidor cria então uma mensagem DNS de resposta, contendo o mapeamento entre o nome de hospedeiro e seu endereço de IP. Como podemos ver aqui na mensagem de resposta, temos aqui a resposta e o endereço www.s.br atrelado ao seu endereço de IP. Essa mensagem é então colocada em um segmento UDP, depois em um datagrama IP endereçado ao notebook do Bob. Aqui está o endereço de destino, o endereço do notebook do Bob, depois em um quadro Ethernet. Após isso, a mensagem é enviada ao Bob. Ao recebê-la, o notebook de Bob extrai o endereço de IP do www.s.br da mensagem de resposta DNS e, enfim, está pronto para contatar o servidor do site da OS. Agora que o notebook do Bob já possui o endereço de IP do www.s.br, ele está pronto para criar um socket TCP, que será usado para enviar uma mensagem HTTP/GET para o www.s.br e iniciar a conexão com o socket do servidor. A mensagem HTTP/GET é usada para requisitar um objeto e este é identificado no campo URL. Da mesma forma que fiz anteriormente nesse vídeo, irei começar explicando os campos do cabeçalho do protocolo TCP. Inicialmente podemos ver aqui os dois campos iniciais. A porta de origem, que é a porta por onde está saindo a minha mensagem, e a porta de destino, que é a porta do servidor HTTP. A porta 80 ela é específica do servidor HTTP, por isso sempre que é feita uma requisição HTTP, eles usam ela. Em seguida temos o número de sequência. Esse número de sequência é a posição de cada segmento de dado da mensagem original quando ela é fragmentada. O Acknowledge Number, que é o número da ACK, ele serve para informar que todas as mensagens abaixo desse número já foram recebidas. Ou seja, se aqui o número fosse 2, ele estaria dizendo que as mensagens 0 e 1 já teriam sido recebidas e estaria pedindo a mensagem 2. Em seguida temos o tamanho do cabeçalho, que é de 32 bytes. E agora temos o campo das flags. Esse campo é bastante importante no protocolo TCP, pois é possível passar várias informações. Inicialmente temos o campo reservado. Esse campo não é utilizado no momento e está aí para um uso futuro. O próximo campo importante das flags é o urgente, ou o URGE. Ele é usado para indicar que há dados urgentes dentro desse segmento. O próximo é o ACK, que indica que o campo de Acknowledgement, que eu mostrei mais em cima, é válido. Em seguida, o PUSH, ou PSH, indica que o destinatário deve passar os dados para a camada superior imediatamente. Em seguida, o campo RESET, RST, ele reinicia uma conexão que tenha ficado confusa devido a uma falha no host ou por qualquer outra razão. Assim, que é usado para estabelecer uma conexão, irei falar mais sobre ela adiante. E a FIN, que ela é usada para encerrar uma conexão. Como vocês veem, tem o campo SYN, que é usado para estabelecer, e a FIN, que é para encerrar. Após isso, temos o tamanho da janela desse segmento, no caso 8198, o checksum, o ponteiro urgente, que indica a localização do último byte dos dados urgentes. Abaixo dele temos o campo opções. Esse campo é opcional e de comprimento variável. É usado quando o remetente e destinatário estão fazendo uma negociação. Agora que acabei de explicar o cabeçalho TCP,
Irei voltar ao problema. Quando o Bob cria um socket TCP, o TCP do seu notebook precisa executar uma apresentação de 3 vias com o TCP do site da US. Então, iniciando a apresentação de 3 vias, o notebook de Bob primeiramente cria um segmento TCP/SYN, como vocês podem ver aqui, TCP/SYN, contendo o bit de flag SYN ajustado para 1. Aqui está o bit de flag SYN ajustado para 1. Além disso, o cliente escolhe o número de sequência inicial. No caso do pacote que vocês estão vendo, ele está como 0. Entretanto, esse valor é relativo, ou seja, o Wireshark coloca esse valor para facilitar a leitura e compreensão dele. Normalmente o número real não começa pelo número 0, por motivo de segurança. É colocado no segmento TCP a porta de destino 80. Essa é a porta padrão do HTTP. Esse segmento é colocado dentro de um datagrama IP com o IP de destino da US. Aqui está o IP de destino da US, encontrado pelo DNS. Esse datagrama é colocado dentro de um quadro Ethernet com o endereço de destino MAC do roteador de borda. Aqui está o endereço MAC do roteador de borda. E por fim, é enviado. Em seguida, o datagrama contendo o TCP/SYN é enviado até o www.s.br, usando a tabela de repasse em cada roteador que ele passa. Os itens da tabela de repasse controlando o envio de pacotes interdomínio entre as redes do roteador e da US são determinados pelo protocolo BGP, cuja função primária é trocar informação de acesso à rede entre pares de roteadores. Quando o datagrama contendo a mensagem TCP/SYN chega ao www.s.br, ele é extraído e demultiplexado ao socket associado à porta 80. E com isso, um socket de conexão é criado para a conexão TCP da US com o notebook do Bob. Executando agora o segundo passo da apresentação de 3 vias, um segmento SYN ACK é gerado, contendo os bits de flag SYN e ACK iguais a 1. Como vocês veem aqui, o SYN e o ACK estão setados como 1, indicando que a mensagem SYN foi reconhecida. O servidor coloca o seu próprio número de sequência, que também está como 0. Como vocês podem ver, a sequência do número está como 0. E ele também possui um Acknowledgement Number, igual a 1, que significa que ele já reconheceu todas as mensagens recebidas com números de sequência anteriores e agora está esperando a mensagem com o número de sequência 1. A mensagem é colocada dentro de um datagrama endereçado no notebook do Bob e em seguida colocado em um enlace que conecta o www.s.br com o roteador em que o Bob está ligado. O datagrama que contém o segmento TCP/SYN ACK é encaminhado através da rede e finalmente chega ao notebook de Bob. Ele é demultiplexado e entregue ao socket TCP, criado pelo notebook. Com isso, o socket entra em estado de conexão. Após isso, o cliente executa o terceiro passo da apresentação de 3 vias. Ele cria um segmento TCP ACK, apenas com a flag ACK. Aqui, só a flag ACK está 1 e agora a flag SYN está como 0, pois a conexão já está estabelecida. E envia este segmento para o servidor HTTP. Este segmento serve para confirmar o recebimento do segmento TCP/SYN ACK e avisar o servidor que o cliente também está em estado de conexão. Agora, finalmente o notebook de Bob já está pronto para enviar bytes para www.s.br. Dessa forma, o navegador cria uma mensagem HTTP GET contendo a URL a ser procurada. A mensagem é enviada ao socket e depois é colocada em um segmento TCP. Esse segmento é colocado em um datagrama e é enviado e entregue ao www.s.br. Antes de passar para o próximo passo, irei explicar agora os campos do cabeçalho HTTP Request. Primeiro vamos fechar aqui e ver os campos do cabeçalho. Temos inicialmente a linha de requisição, que contém os métodos que indicam a ação a ser realizada, no caso o GET, essa aqui é a linha de requisição, GET, US, HTTP. Logo em seguida, o método usado é o GET, que solicita algum recurso, como um arquivo, por exemplo. Mas além dele, existem outros 7 métodos que podem ser usados, dependendo da ocasião. Em seguida temos a URL, que informa o que está sendo requisitado, no caso, os dados do site da US. Em seguida temos a versão do HTTP que está sendo requisitado, no caso o HTTP 1.1.
Agora temos as linhas de cabeçalho que contém informações da requisição. O número de linhas dessa parte é variável, por isso irei explicar apenas alguns. Primeiramente temos o host, que é o site da UES, o tipo de arquivo que está sendo requisitado, podemos ver aqui que é um texto HTML, o navegador que faz a requisição, no caso o Mozilla Firefox, e o tipo de conexão, que é Keep Alive, ou seja, a conexão não é fechada após essa requisição, ela ainda continua ativa para a troca de mensagens. Uma coisa importante nos cabeçalhos HTTP é que no final de cada linha existe o comando /r/n. Essa função serve para ele pular uma próxima linha. Isso é usado normalmente para que o destinatário, quando for ler a requisição, ele consiga identificar cada linha. Quando a mensagem chega no servidor http www.es.br, ele lê a mensagem http get e cria uma mensagem resposta http. Como vocês podem ver, foi criada aqui a mensagem resposta com o valor OK. Ele coloca o conteúdo da página web requisitado no corpo da mensagem e envia a mensagem pelo socket TCP. Além dessa mensagem, ele também envia segmentos TCP com os dados da página. Como vocês podem ver, estão sendo enviados aqui vários segmentos TCP que chegaram até antes mesmo da resposta do servidor HTTP. Para finalizar, irei comentar um pouco sobre o cabeçalho do HTTP resposta, pois ele é um pouco diferente em relação ao cabeçalho anterior. Vamos abrir o cabeçalho para dar uma olhada aqui. E vemos que inicialmente a primeira linha é chamada de linha de estado e ela contém as seguintes informações. Ela informa a versão do HTTP usado pelo servidor, que é 1.1. Em seguida temos o código do estado e a frase relacionada a ele. Como vemos aqui, o código é 200 e a frase é OK. Isso significa que tudo ocorreu bem. Entretanto, existem diversos outros códigos, como por exemplo o 404 com a mensagem Not Found. Isso significa que a URL pedida pelo Bob não teria sido encontrada. Abaixo temos as linhas do cabeçalho. Da mesma forma que eu falei anteriormente, o número de linhas é variável, por isso irei explicar apenas algumas aqui. Primeiramente, a data. Ela mostra a data e a hora em que a resposta foi criada, o servidor web em que a mensagem foi gerada, no caso o Apache. Temos também informações sobre a conexão Keep Alive. Aqui podemos ver que ela possui um timeout de 3 e um número máximo de 500. Isso significa que se a conexão ficar ociosa durante esse período de tempo, ela será fechada automaticamente e que o número máximo de pedidos que o servidor permite serem feitos nessa conexão é 500. Além disso tudo, como estamos requisitando uma página web, no HTTP resposta é enviado o corpo da mensagem, ou seja, o HTML da página. Se formos aqui embaixo, vamos ver que ele envia o HTML da página inteira como resposta ao cliente. Quando o datagrama contendo a mensagem de resposta HTTP chega no notebook do Bob, o navegador lê essa resposta, extrai o HTML da página do corpo da resposta e enfim mostra a página web ao Bob. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo e espero que ele tenha ajudado a associar algumas de suas dúvidas.